Salmos 51, versículos do 4 em diante. Contra ti eu pequei, somente contra ti fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De facto, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui gerado, em que fui concebido. Palavra de salvação. Amados, mais uma vez, Jorge Soares Ferreira, diretamente desse canal Joseph Minister, para trazer uma palavra que com certeza vai ser uma bênção para a tua vida, da parte de Deus, é claro. Amados, nós estamos a ver Davi nesse texto, confessando diante de Deus que ele tem pecado, que ele tem cometido erros. E o assunto nestes versículos que eu li é o reconhecimento por parte de Davi que ele é pecador, né? Se reconhecemos que somos pecadores, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça e nos perdoar de todos os pecados, porquanto ele morreu não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo. Então, Davi, aqui ele está a reconhecer o pecado que ele havia cometido, ele está a confessar, ele está a dizer para Deus: Deus, se eu dizer que não tenho pecado, minto-me a mim mesmo. E então, eu reconheço que sou pecador e diante dessa situação, eu simplesmente venho diante da tua presença e anseio pelo teu perdão, anseio pela tua misericórdia, porque se nós lermos no versículo adiante, no versículo 6, ele vai dizer assim: o que tu queres é um coração sincero, enche o meu coração com tua sabedoria, tire de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve, faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrantado, eu serei feliz de novo. Aleluia! Davi, ele está, primeiramente a confessar, está primeiramente a declarar os seus pecados diante de Deus, mas depois, mais adiante, ele vai dizer: tu queres um coração sincero, então enche-me da tua sabedoria, quebra-me como um vaso, refaz a minha vida e eu ficarei feliz. Ainda que esse processo de refazer, ainda que esse processo de reconstruir, ainda que esse processo de me tornar santo, puro, ainda que esse processo de me purificar seja tão duro, tão doloroso, ainda assim eu prefiro passar pelas coisas dolorosas de Deus e ficar limpo. Preciso passar pelas coisas, pelo processo doloroso de Deus e ficar puro, e ficar restaurado, ficar feliz e ter paz diante de Deus, pois a Bíblia diz em Hebreus 12:14: viver em paz com todos e em santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. E nós hoje vemos, diante desta geração, nos dias de hoje, e nós precisamos de que os cristãos, e nós como cristãos, sejamos como Davi, que reconhecem o seu erro e buscam a sinceridade, a sabedoria diante de Deus. Aleluia! Então, mediante esse texto eu queria vos falar a respeito de oração. Qual é, afinal de contas, a oração mais eficaz? A oração mais eficaz e excelente, eu queria vos dizer que essa oração foi feita no madeiro quando Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário. Quer dizer, a oração mais eficaz é aquela que não somente expressamos por palavras, mas expressamos pelos nossos atos, expressamos pelas nossas ações. Quer dizer, a oração não se baseia e não se limita simplesmente nas palavras que nós confessamos, que nós dizemos. A oração é quando, amados irmãos, nós vamos praticar a mesma ação. Por isso é que a palavra de oração, podemos considerar que ela está dividida em duas partes: orar e ação. Toda oração, ela precisa estar dividida em duas partes: orar e ação. Quer dizer, nós diante de Deus falamos, mas tem muitos dos casos em que às vezes, quando nós, por exemplo, falamos Deus me perdoa, e nós voltamos a cometer os mesmos erros, Deus me perdoa, e nós continuamos a andar nos mesmos caminhos. Quer dizer, nós não estamos a orar, estamos a desorar aquilo que nós temos falado diante de Deus, porque orar precisa ser acompanhada de ação, de mudança de atitude, de mudança de pensamentos, mudanças de intenções, de desejos. Isso é oração. Por isso é que a oração eficaz é aquela que nós declaramos diante de Deus a nossa dependência, declaramos diante de Deus a nossa vontade, o nosso querer. Ou seja, oramos para que a palavra de Deus venha a se operar na nossa vida, venha a ter expressão nas nossas vidas, venha se manifestar nas nossas vidas a vontade de Deus, a vontade do Pai. E todavia, no nosso viver depois de orar, nós precisamos realmente demonstrar isso por palavras, realmente demonstrar isso por ações. Quando todavia eu ter orado para que Deus me perdoe de um pecado que eu cometi, e
me vir de novo oportunidade para cometer o mesmo erro e eu simplesmente negar, eu simplesmente não aceitar cometer o mesmo erro. Aí eu terei feito uma oração muito eficaz. Por isso, amigos, eu trouxe essa dica para você, trouxe essa palavra para você, para que você entenda que orar não é simplesmente falar, é tomar atitude para deixar o orgulho cair por terra, para deixar a soberba cair por terra, para deixar tudo aquilo que é impedimento a agir de Deus na tua vida cair por terra, para que depois não seja que, não sendo respondidas as nossas orações, nós venhamos amaldiçoar Deus, nós venhamos duvidar de Deus. Por quê? Porque nós realmente falamos e temos boas palavras, lindas palavras diante da presença de Deus, mas aí quando saímos do lugar onde nós falamos e vamos para o lugar onde nós praticamos aquilo que nós dissemos que oramos, então a gente não consegue fazer nada. Tenha atenção a isso. Por quê? Porque às vezes não entendemos o que oramos, por isso, ou porque estamos dispostos a viver o que oramos, ou seja, a nossa vida não coaduna com o que pedimos na oração. O nosso orar deve estar acompanhado de ação. Atenção, no dicionário online, oração, do latim oratio, né? Do latim oratio ou onis, né? Que significa dizer discurso ou prece. Mas essa definição etimológica é superficial, mas ganha profundidade através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Oração é intimidade, oração é relacionamento. Então tem muito mais ação do que só discurso na nossa oração. Deve ter muito mais ação do que só discurso na nossa oração. Essa é a dica, é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Que Deus abençoe você. Voltamos com o próximo vídeo, com uma próxima dica, com uma próxima bênção para a tua vida. Até mais, Josofé Ministério. Deus abençoe.